Nos últimos dias no Twitter, viralizou isso aqui. Aparentemente, os nerdolas estão querendo John Walker como Capitão América depois do filme dos Thunderbolts. E isso só pode ser algum tipo de discriminação, porque Sam Wilson não pode, mas John Walker pode, né? Essa foi a polêmica que levantaram. Eu lembro quando na época do Soldado Invernal de Falcão, todo mundo ficou muito feliz com ele de Capitão América, né? Todo mundo ficou, nossa, esse é o novo Capitão América, gostei. Todo mundo tem essa opinião, né? Todo mundo. Agora em Thunderbolts ele foi um personagem mais interessante. Então, aparentemente, alguém falou isso no Twitter. Eu sinceramente, nem vi. Mas estão dizendo o que foi dito. Revendo essa série, eu percebi que o Walker estava super feliz e animado por ser o novo Capitão América, por trabalhar com Sam e Bucky, mas quem pegou o ranço dele desde o começo foram eles, sem nem conhecer o cara direito. Eles não pegaram o ranço dele por nada, como você induz. Eles ficaram pé da vida com a forma na qual aconteceu. Dele ganhar o escudo, o governo tirou o escudo do Sam por puro racismo, porque a América precisava de um Capitão América branco. Parem de assistir as coisas com a bunda. Isso aqui é uma outra extensão da discussão, na verdade, que foi o que me sugeriram aqui pra pauta, mas eu vou pegar esses dois ganchos então, porque parece que começaram também a reescrever a história do personagem. Porque, na verdade, o Sam Wilson negou o escudo no primeiro momento porque ele não se considerava digno, né? Então, mas ele tem não na quis... série, mas na série tem essa... eles falam, ou eles falam, ou fica implícito que é isso que o Nação Marvel falou assim. Esses caras são uns bosta, mas nisso eles estão certos. Realmente aí tem implícito isso. Olha, não podemos ter um Capitão América negro, porque Sim. a América... o próprio arco com a Isaiah Bradley também vai pra essa direção, né? Por que ele não podia ser e tal. É claro que existe uma trama de racismo ali, né? Nem diria nas entrelinhas, tá bem óbvio. Não, é bem claro, é bem claro. Mas ele tá distorcendo algumas coisas, porque também teve o ponto de que o Sam não quis o escudo num primeiro momento, e aí ficou um vácuo, né? Eles ficaram sem o Capitão América. Porque o próprio Steve, no UCM, tinha decidido que seria o Sam Wilson seu sucessor. E aí o Sam nega o escudo, porque ele não se considera digno e tal, não quer. Aí o governo decide que eles precisam de um Capitão América e colocam o John Walker. E a questão é, né, e aí a gente tem essa primeira parte que já é meio esquisita, né? Mas o foco principal que eu vi o pessoal argumentando no Twitter, então que eu quero trazer pra mesa, é sobre isso, porque aparentemente depois de Thunderbolts, onde o personagem do John Walker foi mais valorizado, digamos, apareceu como um personagem um pouco melhor, algumas pessoas ficaram falando, tá vendo? Ele tem o soro de super soldado, ele seria um Capitão América melhor, ele precisava ser o Capitão América no lugar de Sam Wilson. Eu não vi alguém falando isso, mas vou levantar a bola aqui pra gente debater então, porque estamos entre nerdolas aqui. Vocês acham que John Walker seria um Capitão América melhor do que Sam Wilson? Vou começar com o Mafinha, porque ele precisa... Exato, isso eu ia dizer. Deixa o Mafinha falar bastante. Primeiro, assim, se for pegar o personagem do MCU, não, né? Não tem nem como. Isso aí é um absurdo. O cara é um assassino, contraria tudo, né? Quem fala isso tá maluco, tá completamente insano, né? O cara não pode. O Capitão América, o Capitão América não é apenas um herói, ele é a representação do heroísmo. Fica muito claro no desenvolvimento dos filmes do Capitão América, meu Deus do céu. Quando ele é franzino, vai lá pra guerra, tem toda aquela coisa. Entendeu? Não tem como você fazer isso. Aquela coisa de ele era um herói antes de ser um herói, né? Exatamente. Ele já era um herói. Os poderes deles são só... Essa era a ideia que eles queriam colocar no Sam Wilson, mas isso fica mergulhado em um caldo de identitarismo mongoloide, que é o que a gente tá conversando sobre lacração, que se perde, entendeu? Claro que dá pra fazer o Sam Wilson substituir o Capitão América de uma maneira legal. Daria pra fazer com certeza. O problema é que eles não conseguem fazer, porque eles não sabem escrever, tá? Fica num caldo de identitarismo, que se você fala, não gostei disso, não gostei daquilo, você é racista. Acabou aí, entendeu? Acabou aí. O Sam Wilson do UCM, ele tem o problema de não ser muito carismático, né? Que já é uma coisa que dificulta de assumir. Ele funciona muito melhor como um coadjuvante por essa ausência de carisma. O que eu acho tão bizarro, porque o Anthony Mackie tem carisma. É tão louco que ele é um ator carismático. Você vê as entrevistas dele, ele é infinitamente mais fora da tela é super carismático, super gente boa. Ele é muito carismático quando ele não tá interpretando Sam Wilson. Porque quem tá escrevendo mal. Esse é o problema. Talvez esse seja um caso de deixar o ator ser um pouquinho mais o ator e um pouquinho menos o personagem, sabe? Tem que deixar o cara soltar mais, entendeu? Não ficar engessado. Até também seria um Capitão América um pouco mais divertido, um pouco menos estoico, mas um pouco mais leve, sabe? Seria interessante. Uma pegada diferente. Ajudaria no carisma do personagem, sabe? Com certeza, com certeza. Não, o pessoal tem que entender o seguinte. Eu entendo que o Capitão América é um
só, rapaziada, mas a gente tá tratando de como funciona dentro do universo do Semi. Imagine se fosse de verdade. O Capitão América é um ativo do governo americano, né? Eles precisam do Capitão América, descongelaram ele, o líder dos Vingadores, blá, já se tornou uma instituição naquele universo. Já passaram mais de 10 anos, estão entendendo? Copyright, então precisa ter esse. Precisa ter esse símbolo ali. Então eles vão trazer esse. É nesse sentido que eu estou falando. Estou falando em substituir no imaginário da população aqui do mundo real. Eu tô falando lá do universo Marvel, entendeu? Lá no universo Marvel, sim. Só que para isso acontecer, eles teriam que fazer todo. Inclusive, isso você vê como é pobre a escrita. Isso devia ter sido mostrado, né? Deles quererem transformar o Sam Wilson nesse super-herói, né? Nesse Capitão América mesmo, mostrando as propagandas, como eles faziam no Capitão América. Lembra que ele participava de shows lá, ia lá o Capitão América antes de ir pra guerra, né? Esse é o Capitão América, ele aparecia lá fantasiado e tal. É nesse nível, só que a escrita é pobre, porque os caras querem convencer a gente, mas não é a gente que você tem que convencer, você tem que convencer as pessoas do universo Marvel, porque quando você convencer aquelas pessoas, você vai convencer a gente, entendeu? Esse é o grande problema. Eu ainda fico mais na linha de preferir que os personagens tenham a sua própria identidade. Então, tipo, eu sei que o Mafinha tá falando que naquele universo, enfim, você precisa de um personagem pra ocupar aquele posto. Mas, assim, entre os dois, tipo, se eu for dar a minha opinião, qual que é o melhor Capitão América? Sam Wilson ou John Walker? Nenhum. Eu quero que o Sam Wilson seja o Falcão e eu quero que o John Walker seja o agente americano. Capitão América é Steve Rogers. E se o Steve Rogers se aposentou... se o Steve Rogers teve que se aposentar, tudo bem. Fica sem o Capitão América, sem aquele personagem, mas não quer dizer que ninguém possa cumprir a função de líder dos Vingadores com outro nome. Tipo, não é assim, precisa ser o Capitão América pra liderar os Vingadores. Não. Você pode ser o líder dos Vingadores, sendo o Falcão, sendo o Luke Cage, sendo outro personagem. Adoraria ver o Luke Cage liderando, viu? Muito bom na fase dele liderando os novos Vingadores. Não, e Marcos, você precisa fazer o Luke Cage virar o Capitão América pra ele ser o líder dos Vingadores? Pelo contrário, justamente para valorizar o nome Luke Cage. Essa que é a questão. Então, é isso. Pra mim é isso, sempre foi isso. Eu acho que o Luke Cage é um personagem muito legal e que ele sempre vai ser legal sendo o Luke Cage sem precisar pegar o manto de um outro, porque temos que pegar aqui desse herói clássico estabelecido, homem branco hétero, pra colocar ali uma representatividade no lugar. É claro que aqui vai parecer idiota, o que o Luke Cage tem a ver com o Capitão América? Bom, liderança dos Vingadores. Vamos fingir que, tipo, decidiram que não, pra ser líder dos Vingadores tem que ser o Capitão América. Então a gente tá sem o Capitão América agora, o Luke Cage mostrou que ele é um bom líder dos Vingadores, ele é o próximo Capitão América. Vai ser idiota do mesmo jeito. E nem só isso, mas o Luke Cage também tem muitas coisas parecidas com o Sam Wilson, que é a questão dele ser um cara bem com coisas sociais e tal, com críticas, questões de racismo, também tem tudo isso também, sabe? Ele é um cara um bom líder, é um cara que tem bom discurso pra população, fala com o povo, igual o Steve Rogers fala com o povo também, sabe? O Steve vem do Brooklyn, o Luke vem do Harley, sabe? Então teria bastante a ver também com esse ponto de ser esse símbolo que conversa com o povão, conversa com todo mundo. Ele teria essa questão se fosse pra ir por essa lógica e tal, por que teria a ver? Teria a ver nesse ponto. Mas ainda não é legal, porque quebra a imagem do Luke Cage, o herói de aluguel, o cara lá que protege o Harley, o protetor do Harley, sabe? É uma outra coisa. Então, eu também não gosto de tirar essa questão do Sam, porque tira o Falcão, o cara que ele já era. Ele representa isso, ele é o herói Falcão. Então, eu não acho interessante. A questão que você falou agora de qual que fosse pra substituir nenhum dos dois, concordo, pra mim é Steve Rogers e ponto. E novamente, como você falou também, não tem que ser o Capitão América liderando, vários heróis podem liderar. Mas, eu vou até adicionar um ponto extra aqui, tá ligado? Que pra algumas pessoas é meio polêmico isso, mas pra mim não é nem um pouco polêmico. Na HQ já fizeram isso, pra mim funcionou perfeitamente. Que é, mas alguém tem que ser Capitão América. A resposta, o papo agora é esse. Você não tem a opção de aposentar o Capitão América. Alguém tem que ser. Não é o Steve, quem vai ser? Pra mim, Bucky e ponto final. Mas o Bucky não tá certo porque ele é um assassino, não sei o quê. Pô, mas a parada é justamente sobre redenção. A redenção. Virar um cara melhor. E outra coisa. Foi uma polêmica que o pessoal realmente tem discutido nos últimos tempos. Porque virou meio que, até pela construção dos personagens no universo Marvel, virou meio um tabu dizer que não, o Bucky seria melhor. Como que o Bucky seria melhor? Um cara que é um agente soviético, não sei o que, um assassino e tal. Então, muitos pontos. Vamos lá. Primeiramente, o ponto. Mas você não é fã de não tirar a identidade do cara? Ele é o Soldado Invernal, cara. O outro é Falcão. E aí? Mas o Soldado Invernal é um. Eu pontuar isso rápido. Porque eu prefiro o Bucky como Soldado Invernal ou o Bucky também.
também. Ok. Pra então, manter a coerência. Exato, então. Mas o meu ponto é que, tipo assim, só que a diferença entre, pô, mas ele é o Falcão, vai tirar a identidade dele. Ah, mas ele é o Soldado Invernal, vai tirar a identidade dele. Mas o Soldado Invernal não é um título que o Bucky gosta. É um título horrível. É um título de um assassino que foi imposto em cima dele, obrigado a ser aquele agente matador que não tinha controle sobre a mente dele. Então é óbvio que, inclusive, eu acho que manter esse título para ele, eu acho péssimo, inclusive, pra mim, narrativamente, eu entendo que uma questão de marketing faz sentido. Hoje em dia, nos quadrinhos e tal, eu quero ver o Soldado Invernal, vou ler sobre ele e tal. Mas em questão narrativa, pra mim não faz o menor sentido o Bucky adotar esse nome pra ele. É um nome que representa tudo de horrível na vida dele, o maior trauma da vida dele. Então... e tem uma questão de continuidade histórica também, porque a União Soviética tá ficando muito pra trás, tá ligado? No tempo. Então, ele deixa de ser o Soldado Invernal, mas ele é só o Bucky, né? Sim. Fica complicado ficar explicando isso aí, já tá... Quantos anos já acabou a União Soviética, né? Então faz muitos anos já, né, cara? Daqui a pouco faz 50 anos e... Sim. Não dá, né? Mas se quiser, uma outra problemática dentro dos Thunderbolts ainda, esse poderia ser o caso do Estrela Vermelha, mas aí pega o argumento que o Marcos estava trazendo aqui, né? O Estrela Vermelha gosta de ser o Estrela Vermelha. Exato. Ele sente orgulho daquele título. Então, e no caso do Bucky, eu vou indo, tá? Deixa eu dar tchau pra todo mundo. Galera, obrigado aí, obrigado Wagner, obrigado Marcos. Um pouco mais. Abraço aí, cara. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Falou. Tchau, tchau. Valeu. Falou. Então, tipo assim... Então a minha questão com o Bucky, eu acho que narrativamente funciona muito em todos os quesitos diferentes. Não só por abandonar uma identidade que ele nunca quis, trazer a redenção pro personagem. Ele é o parceiro do Capitão América, ele basicamente é o Robin do Capitão América. Então se o Bruce Wayne morreu e alguém tem que ser o Batman, Robin, né? O Robin cresceu e vai virar o Batman. Se for pra alguém tem que ser o Batman e não é o Bruce Wayne, então Robin. Sabe? Provisoriamente, né? Vamos colocar nesse contexto. Acho que sempre tem que ser assim, né? Sim. Eu tô considerando uma situação, tipo assim, pra esse universo, pra essa história, onde não vai ter mais Bruce Wayne, não vai ter mais Steve Rogers, a proposta é que é outra. Alguém tem que ser. Quem vai ser? Nessa construção, esse personagem. Entende? Agora, no mainstream, não. Bruce Wayne é Batman pra sempre, Steve Rogers é Capitão América pra sempre, pra mim também, sabe? Nas histórias que vão ser eternamente, né? Agora, fases, eu apoio fases também. Durante um ano da vida real, o Bucky foi o Capitão América. Isso eu acho de boa, tá ligado? Então, eu preferi que o Bucky fosse Capitão América se fosse pra escolher alguém pra ser. Pra mim faria todo sentido, sabe? E dele se achar como líder, virar... E novamente também, né? E daí tem esse ponto de líder também, né? Como a gente falou. Ele podia ser o Capitão América, mas não necessariamente ele precisa ser o líder. Também tem isso. Ele pode se encontrar como líder ainda, sabe? De repente, quem vai liderar os Vingadores pode ser justamente o Falcão, porque ele tem mais contato, assim, com o Steve em questão de liderança e tal. E o Bucky sempre foi muito lobo solitário na vida inteira dele. Então isso pode ser uma construção pra ele se tornar eventualmente um líder. Enquanto outra pessoa, não sei quem ainda, pode ser Falcão, Doutor Estranho, seja quem for, outra pessoa lidera, sabe? Pra mim faria muito mais sentido isso. Eu até diria que a construção do Bucky no UCM foi muito mais natural que a do próprio Sam Wilson, porque pra mim funciona, tipo, agora o Bucky virou o líder dos Vingadores com Z ali no final, né? E você vê, ele é esse personagem sendo o Bucky, que pra mim é o que tem que ser. Ele não precisou virar o Capitão América pra ser o líder dos Vingadores, né, pelo menos do governo naquele momento. Então, eu acho que perfeitamente poderia ser isso, sabe? Tipo, eu não acho que tem essa necessidade, eu acho que é mais respeitoso com o manto, assim, tipo, Capitão América é o Steve Rogers. Então agora a gente não tem mais o Steve Rogers, ele se aposentou, beleza. O Bucky segue sendo o Bucky, faz as coisas dele ali, ele pode assumir essa função pra liderar a equipe dele, e o Sam Wilson, enquanto Falcão também, ele pode crescer. É porque essa é uma parada que eu acho tão bizarra. Por que essa ideia de que o Falcão não pode crescer enquanto personagem? O Falcão precisa deixar esse título de lado e assumir o título de Capitão América pra daí sim virar um personagem grande. E esse é um ponto muito bom, viu, cara? Porque, tipo assim, porque a verdade da verdade, a verdadeira verdade, verdadeira mesmo, de verdade, é o ponto de que qual é o único motivo de colocar o Sam como Capitão América? Não é narrativo o motivo. O motivo é, porque o Capitão América é muito mais relevante que o Sam Wilson, como o Falcão jamais vai ser. Então o Falcão, na pensamento dos caras, né? O Falcão é uma bosta, ele tem que ter Capitão América na frente pra ser relevante. É assim que eles pensam. Então esse é o único motivo do Sam virar Capitão América, ou de qualquer outro personagem assumir o manto de outro, largando seu manto pra fora. Esse é o único motivo. Claro, com exceções, tipo assim, Robin assumir Batman e tal, em histórias específicas, que ali narrativamente faz sentido, sabe? Mas, num geral, os motivos são, ainda mais atualmente, né? São sempre nessa vibe os motivos, sabe? Então é isso que eles tratam.
E como você falou, o que impede do Falcão virar um puta personagem enorme? Cara, se Peter Quill conseguiu, Senhor das Estrelas... Eu ia usar esse exemplo, eu ia usar exatamente esse exemplo. Quem caralho sabe quem era Peter Quill antes de 2013? Quem era Peter Quill na fila do Falcão? Star-Lord. Quem é o Senhor das Estrelas? Agora virou um título importante. Ah, pô, sempre tem que ter um Senhor das Estrelas. Agora que não pode mais ser o Peter Quill, agora tem que ser um outro cara. Não era nada Senhor das Estrelas, não, sabe? Ninguém sabia quem era. Então, não existe, com o universo cinematográfico, não existe mais essa coisa de, não, porque você precisa dar o nome de um herói consagrado pra esse personagem ser relevante. Não. Sabe que a única coisa que você precisa pra destacar um personagem hoje em dia? Um filme incrível. Sim. Eu ia usar um palavrão aqui pra expressar ainda mais. É um puta filme. É isso que você precisa pra fazer um personagem realmente se destacar. Eu tenho certeza absoluta que se o Sam Wilson continuasse como Falcão e ganhasse um filme solo do Falcão e fosse um filme assim, ó, nível Soldado Invernal pra mais, as pessoas iam gostar muito mais dele do que com esse filme dele sendo Capitão América num Admirável Mundo Novo. Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.